E aí, turma, bem-vindos ao nosso canal. Vou começar hoje com a pergunta do João Pedro, conhecido como El Tanque, de Taubaté. Ele diz o seguinte: alguns motoristas colocam uma latinha de Red Bull na antena Maria Mole, isso causa alguma alteração? Cara, eu nunca ouvi falar disso. Eu acredito que qualquer coisa que você coloque ali no sistema irradiante pode causar alguma alteração. Só que uma latinha de Red Bull, não vejo lógica nisso. Tá querendo criar asas na estação? Sacanagem, né? Mas antigamente, digo antigamente, há uns 20 anos atrás, nós, inclusive eu, a gente tinha mania de colocar uma saia baiana. É um arco, tipo aquele arco das 5/8, só que de uma volta só, na antena Maria Mole. E isso ajuda muito a diminuir o ruído, tá? Faz a diferencinha em diminuir o ruído, só. Tá bom, querido? Um abraço para você, bem-vindo ao nosso canal. O Anderson Ribeiro: bom dia, alemão. Qual antena você indicaria para um PX19DX4 no carro médio? E qual seria o melhor lugar? Calha ou porta-malas? Depende. Se você colocar no porta-malas, procura colocar na parte alta do porta-malas, no centro, tá? E se você colocar na calha, põe lá na quininha. Você vai ter um ângulo diagonal, né, de radiação, tá bom? E procura utilizar uma antena tendo a consciência do seguinte: quanto maior a antena, melhor o rendimento. Basicamente isso aí. Então, se você usar uma antena pequenininha, seu rendimento vai ser proporcional a uma antena pequenininha. Se colocar uma antena maior, você tem uma chance melhor e maior de conseguir fazer contatos a longa distância. Tá bom, irmão? Bom dia, amigo. Conto com a sua ajuda. Tem um 19DX Cobra instalado no carro, com uma antena Voyager CB27, com cabo de 50 ohms RG58, com 5,47 m de tamanho. Recebo modulação, que é uma maravilha, só que não consigo modular nada. O que pode ser? Em minha cidade não tem ninguém que entenda de rádio PX, por isso conto com a sua ajuda. Observação: a antena estava com cabo original de 3,80 m quebrado. Aí me indicaram comprar e colocar o cabo RG58 50 ohms na medida de 5,47 m. Certinho. Com o cabo antigo não conseguia falar e nem ouvir nada. De tanto mudar de lugar, acabou quebrando o cabo. Agora, com o cabo de 5,47,5, recebo perfeitamente, mas modulo no máximo 300 metros. O que pode fazer, amigo? Aguardo o retorno por aqui. Desde já agradeço, atenção e obrigado. Você tem que ficar ligado na estacionária. Eu não sei qual que é a antena que você está usando. É CB20, 27, né? Essa antena da Voyager. Essas antenas bobinadas, normalmente elas são circuitadas. Elas são... tem que ter um aterramento legal ali. Então, dependendo do que você está fazendo aí, de repente não está nem queimada a saída, mas a antena não está bem instalada, tá bom? Dá uma observada nisso aí, porque eu não conheço essa antena, tá? Não conheço. Já vi diversos modelos da Voyager, da Alan, que é a mesma coisa, e honestamente, essa em questão eu não tô me recordando. Mas pede para olhar o transistor de saída, vai no cara que conserta a televisão, pede ele para soltar as 3 perninhas do transistor e ver se não está com problema. Se bem que se a saída tivesse queimada, quando você ligasse o rádio ia queimar o fusível, né? Tem que ver o que está acontecendo aí. De repente a saída não queimou, ela só alterou o valor, esquentou demais e alterou o valor do transistor. Dá uma olhada aí, que de repente pode ser questão de instalação, ou a antena mesmo está lascada, né? O Eustáquio: olha, irmão, será que eu consigo desenvolver no rádio até aprender telegrafia? Eustáquio, a questão é muito complexa. Veja bem, rádio, você está lidando com pessoas, né? E quando você fala em desenvolver, você tem ali o prefixo de sair, de não se envolver. Então, você vai sair do seu cotidiano para poder aprender alguma coisa nova. Você vai se envolver com outra coisa. Desenvolver é o mesmo que sair do seu estado, que é mais fácil, é um estado, vamos dizer assim, mais tranquilo, um estado de comodidade para poder se envolver com outra coisa. Então a questão não é nem se desenvolver, a questão é se envolver com a telegrafia e se desenvolver, né? Não se envolver mais com os seus hábitos atuais, se envolver com coisas diferentes. Eu acredito que dá para fazer. Depende do seu comprometimento, da pessoa que vai te ensinar, do método que você vai aprender. Eu aprendi telegrafia com meu avô, que era telegrafista do correio. Então eu aprendi no pica-pau devagarzinho. Com o tempo eu fui abandonando a ideia, e depois de muito tempo frequentando o rádio de forma clandestina, eu frequentava a 7058, tinha ali um grupo de amigos, eu fiz mais amizades ali com o 4RJ, o 1FUL, são pessoas que são minhas referências, e depois o 4RJ chegou na minha e falou: estuda essa porra, faz a prova, que é fácil.
e você pode estar com a gente aqui sem estar clandestino, que você entra, o pessoal fica fazendo piada. Eu fui, procurei ajuda, na época eu era o único aqui em Juiz de Fora, procurei um amigo meu aqui, o cara me tratou muito mal, então tipo assim, eu tinha tudo para não aprender, para desistir, que o pessoal tem uma certa soberba em cima disso aí. Aí eu procurei a senhora PY4QA, a Weima, e ela de pronto me falou assim, então eu te ensino, o horário que eu posso te ensinar é às 6h30 da manhã na loja da minha filha. E naquela época, eu estava fazendo outra faculdade, estava muito difícil para mim trabalhar, eu não estava trabalhando com rádio, eu tinha que descer a pé, às vezes não tinha dinheiro nem para café, eu descia a pé, eu moro cá em cima, Juiz de Fora é uma cidade que não é tão pequena, aqui é cheio de morro, às vezes eu descia a pé, em jejum, eu ia aprender todo o santo sagrado dia, eu ia lá para poder aprender o CW, que todo dia, antes de abrir a loja da filha dela, a que hoje é minha madrinha de casamento, também rádio amadora, PY4ALB, aí eu descia para poder a PY4 que me ensinar a telegrafia, e ela, que era do escoteiro, ela já ensinou, já formou um montão de radioamadores aqui em Juiz de Fora. Ela começou a me ensinar de forma didática, do jeito dela, e eu aprendi telegrafia. Quando fui fazer a prova, na época foi um rapaz da Labre, o André, que me aplicou a prova, e ele estava até muito devagar, porque a PY4 que me ensinou numa velocidadezinha média, e eu aprendi muito bem. Chegou ao ponto dela pegar o jornal do dia na banca e ela pegar uma página inteira e passar a página inteira para mim. E eu do lado de lá, eu escrevendo tudo. Eu não pegava no manipulador para nada. No dia da prova, fui eu, o Chapolin aqui de Juiz de Fora, mais uma galera, fazer a prova lá em Rio Pomba. Eu fiz a prova. Quando eu cheguei lá para poder ouvir a prova, eu falei, ó, tá muito devagar, não consigo ouvir essa melodia. Também tem um detalhe, tem um programa na internet que chama Coque. E o Coque, eu aprendi da seguinte forma, a minha esposa ficava aqui sentada na bancada, com uma caneta e papel na mão, eu lavando talher e coisa na cozinha, colocava o som bem alto, com telegrafia, batendo a 40, entendeu? E eu falava R, eu C, que eu tava lá na cozinha lavando, a minha esposa aprendeu telegrafia, eu aprendi telegrafia com o Coque, assim, afinando mesmo a cabeça. No dia da prova, o cara tava muito devagar, eu não conseguia fazer a prova. Aí ele falou comigo, ó, espera um pouco, que vai fazer a prova aqui pros classe A, se você não se importar, você faz junto com os classe A e você vai para B normal. Comecei a desenvolver a prova, eu não usei nem rascunho, porque tava batendo mais ou menos devagar, a velocidade até abaixo da Weima, e eu consegui desenvolver a prova todinha, nem tinha rascunho. Ele falou, você não fez rascunho? Eu falei, não precisou, tá tranquilo, tá? Eu entreguei, passei. Então, assim, eu acho que você consegue aprender telegrafia, mas vai muito do que você quer no rádio. E eu aprendi telegrafia, e de início eu fiquei quase um ano sem modular, porque a gente perdeu um amigo nosso, eu fiquei muito chateado. Uma das pessoas que fazia parte desse grupo de amigos que eu tinha faleceu, eu fiquei muito triste. Eu ia na casa do cara naquele final de semana, aconteceu um imprevisto, eu não fui, e ele faleceu aquele final de semana. Foi muito difícil para mim, porque eu gostava muito dele, gosto muito dele até hoje, o Ney. Então, assim, são coisas que foram somando e eu fui deixando meio que o rádio de lado. Hoje eu ligo HF aqui, quando eu ligo, se o Dudu não estiver na frequência, eu vou lá e desligo. Porque eu acho que a gente está no rádio. E eu comecei no rádio porque tinham pessoas que eu gostava no rádio. Eu não comecei no rádio sem conhecer ninguém. Mas nada impede que uma pessoa que não conhece ninguém entre no rádio e faça um zilhão de contatos, entendeu? Vai muito da pessoa. Eu levo muito em consideração o fator humano. A pessoa, eu fui na Fenarcom, por exemplo, para conhecer 3 pessoas, não estava preocupado com o resto. Fiz amizade com um monte de gente, mas eu fui para conhecer 3 pessoas. Porque essas 3 pessoas são especiais para mim. Levei minha esposa, a gente passeou, deu problema na minha passagem, comprei ela por 80 e pouco. Um dia antes eu fui ver lá, deu problema, tive que pagar 1.200 na passagem para poder ir. Então, sabe, cheio, a gente tem que ter objetivo. Você quer entrar e aprender? Beleza, cara, dá seus pulos, eu tenho certeza que você vai conseguir. De repente é legal para você, para mim não foi uma experiência legal, tanto que eu evito fazer rádio, entendeu? Não tem tanta proximidade assim com o pessoal. O pessoal tem um estereótipo de rádio, que rádio amador é para ser X, e rádio PX é para ser Y. Então eu acho que eu tô fora desse estereótipo. Eu só faço rádio por amizade e só. E desculpa se eu não pude responder sua pergunta de forma bem direta, mas acho que a questão é essa aí. O Jurandir pergunta o seguinte: qual é a diferença entre operador de PX e operador de amador?
Serviço basicamente é a mesma coisa, porque você está lidando com pessoas. A diferença é que para entrar na faixa de amador você tem que fazer uma prova. No PX, a inscrição pela internet. Babei. Então, errei a boca. Jurandir, para amador você tem que fazer uma prova. Para PX você tem que fazer o formulário ali, preencher o formulário e solicitar o ingresso aí pela internet. Mas assim, todos os dois hobbies, o que rege o hobby são as pessoas, entendeu? Você está lidando com pessoas. No PX você vai lidar com todo tipo de pessoa, assim como na faixa de amador. Então tu vai ter ali várias características de pessoa, assim como no PX. Pessoas prontas para assuntos calamitosos, para calamidades públicas, pessoas prontas mesmo para isso. Você vai encontrar os caras que só entram no rádio para falar, jogar conversa fora. Você vai encontrar no rádio grandes técnicos que entram lá só para discutir, e cada um defende aquilo que acredita. Então eu acho que a questão é essa aí. Você vai encontrar vários grupos de pessoas com vários assuntos diferentes, cada um vai falar de uma coisa diferente, cada um vai defender o seu lado de um modo diferente, e você, se quiser, com o tempo, você vai encontrando a frequência que você se adequa. Eu não fico rodando VFO, não. Meu rádio podia ter uma frequência só. Se os meus amigos estiverem ali, eu tô. Se não tiver, eu desligo. Eu gosto do PX. No PX eu consigo distrair. Eu acho que é a melhor faixa que existe no planeta. Então eu acho que é por aí mesmo, tá bom? Aos que gostam do nosso canal, eu conto com seu like. Mas aqui no YouTube, não no Facebook, tá bom? Até o próximo vídeo.